Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com o conteúdo do PET, volume 4, semana 3. De que a gente vai falar no vídeo de hoje? A gente vai falar sobre o campo magnético gerado por um fio retilíneo muito longo. Então vamos tentar entender isso aqui um pouquinho melhor? Bom, a gente viu que o magnetismo era uma propriedade entre ímãs, né? Ou no máximo entre um ímã e algum material ferromagnético. Mas a partir dos experimentos de Oersted, começou a se unificar a eletricidade e o magnetismo, dando origem ao eletromagnetismo. Dizem que por acaso, ou talvez tenha sido de propósito, ninguém sabe ao certo, ele estava fazendo alguns experimentos de eletricidade com uma bússola próxima. E ele reparou que quando ele fechava o circuito aqui, ou seja, quando a lâmpada acendia, quando começava a passar uma corrente elétrica pelo fio, que a bússola ela mudava a sua orientação, que a bússola começava a apontar para um lugar diferente. E ele falou, mas a bússola interage com campos magnéticos. O que está acontecendo aqui? Ele associou, ele entendeu que essa corrente elétrica que passava pelo fio gerava um campo magnético. E esse campo magnético alterava a orientação da bússola. Então, a partir desse experimento, a gente começou a entender que correntes elétricas geram campos magnéticos. Bom, mas e como é esse campo magnético? O campo magnético é circular em volta do fio. Então, quando eu tenho um fio aqui, a bússola está lá, a corrente elétrica vai gerando um campo circular em volta do fio. E é esse campo circular em volta do fio é que altera a orientação da bússola. Bom, mas até aqui, esse campo magnético poderia ser para um lado ou para o outro, né? Ele poderia ser nos dois sentidos, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. A gente determina isso pela regra da mão direita. Mas antes de falar dela, a gente precisa entender um pouquinho a orientação de vetores em 3 dimensões. Um vetor é alguma coisa que aponta, como se fosse uma flecha, e é por isso que a gente representa através de flechinhas. Quando o vetor é para a direita, a gente faz uma flechinha para a direita. Quando o vetor é para a esquerda, a gente faz uma flechinha para a esquerda. Quando é para cima, para cima. Quando é para baixo, para baixo. Mas agora, se o vetor estiver entrando ou saindo da tela, se for uma flecha que está vindo na sua direção ou se afastando de você, como que a gente representa? Bom, quando ela está vindo na nossa direção, a gente vê só a pontinha dela. Então a gente representa por uma bolinha. Já quando a flecha já passou e está se afastando da gente, ou seja, está entrando no plano do quadro, a gente vê as peninhas dela. E a gente representa por um X. Então a bolinha vindo em nossa direção significa um campo saindo. Já o xizinho representa um campo entrando dentro do plano do quadro ou dentro do plano da tela aqui. Estamos juntos? Bom, então agora a gente pode usar a regra da mão direita, que é o que determina o campo magnético. Bom, a regra da mão direita consiste em alinhar o dedão com o sentido da corrente e o campo magnético vai ser dado pelo movimento de fechar os outros dedos. Então aqui, supondo esse fio com a corrente elétrica indicada nessa direção, eu tenho que colocar minha mão direita com o dedão no mesmo sentido da corrente. E aí no movimento de fechar a mão, no movimento dos outros dedos, eu obtenho o campo magnético. Então o campo magnético por esse fio aqui tem o campo entrando desse lado, por isso a gente representa com os xizinhos, e daqui ele está saindo. Isso é dado pelo movimento de fechar os dedos da mão. Tudo bem? Bom, espero que tenha ficado claro. Vamos fazer alguns outros exemplos aqui. Nessa situação, eu tenho uma corrente elétrica, o I representa a corrente elétrica vindo na minha direção. Então eu tenho que colocar o dedão no sentido da corrente elétrica. Eu tenho que ficar com a minha mão mais ou menos assim, saindo da tela. Estamos juntos? E aí, o movimento de fechar os dedos da mão aqui me dá o campo magnético. Então eu tenho o campo magnético mais ou menos assim. Eu fiz essas linhas mais próximas ao fio mais juntas para representar que o campo magnético é mais intenso próximo ao fio e vai diminuindo à medida que eu me distancio do fio. Então, para essa corrente que está saindo da tela, eu tenho um campo magnético aqui no sentido anti-horário, tá bom? Nessa posição aqui, ele está apontando para baixo. Nessa posição aqui, ele está apontando para cima. Nessa posição aqui, ele está apontando para a esquerda. E acho que deu para entender, né? Agora, se eu tiver uma corrente elétrica entrando, representada pelo X, a minha mão vai ficar meio torta assim, né? Vai ficar nessa posição aqui. E o movimento de fechar os outros dedos da mão me dá o campo magnético. Para uma corrente entrando, eu tenho um campo magnético aqui no sentido horário. Tudo bem? Mas qual que é a intensidade desse campo magnético? A intensidade desse campo magnético é dado por essa equação, que não é muito bonita nada,
mas ela diz basicamente que o campo magnético é diretamente proporcional à corrente elétrica e inversamente proporcional à distância do ponto até o fio, né? O fio que está gerando esse campo magnético. Esse μ é uma constante de permeabilidade do meio. No vácuo ela tem esse valor aqui. Não é um valor muito importante de se decorar, geralmente ele é dado, tudo bem? Então aqui o campo magnético que a gente representa pela letra B depende do meio, onde está esse μ aqui, que é a permeabilidade magnética do meio, o I, que é a corrente elétrica que atravessa o fio, e 2πr, R, que é a distância do fio até o ponto de análise. Tudo bem? E para finalizar, a gente tem a unidade de campo magnético. A unidade de campo magnético é o Tesla, que a gente representa pela letra T maiúsculo. Tamo juntos? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então é isso. Feliz Natal, até mais, tchau!